Boa noite, igreja. Está feliz que Jesus diga amém? Meus irmãos, que privilégio poder partilhar desse momento com vocês, estar aqui com essa igreja tão preciosa, tão bonita, e na certeza de que a presença de Deus já se faz entre nós aqui. Momento precioso de louvor, de adoração, é que eu tenho certeza que o coração de todos nós ficou aquecido pela presença de Deus. Essa igreja é uma igreja preciosa, igreja de homens de Deus que tem lutado por muito tempo para fazer com que essa obra avance. Amigos preciosos nós temos aqui, então assim, é gratidão por demais de estar aqui com você. Nessa noite preciosa, irmãos, eu quero meditar com vocês sobre o tema promessas. Promessas. Para isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do verso de número 1. Texto conhecido por todos nós. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do verso de número 1. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá, apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Agora vai para o verso de número 41, por favor. E o texto continua dizendo para nós: então, Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte, e assim por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo, o céu escureceu com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Mais uma vez, não feche a sua Bíblia, feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, nós te louvamos e bendizemos ao Senhor, Deus. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque a presença do Senhor é real entre nós, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por essa igreja tão linda, por essa vibração diante da presença do Senhor. E agora, Pai, nós estamos diante da tua palavra, pedindo a Deus uma vez mais que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor derrame, ó Pai, da sua graça, ó Pai, sobre as nossas vidas. E aqui, ó Deus, nós te pedimos e rogamos que nenhuma, ó Pai, artimanha de Satanás venha nos impedir, ó Pai, de compreender a tua verdade e a tua vontade para as nossas vidas. Fala conosco, ó Deus. É o que nós te pedimos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, promessas. Uma das verdades mais empolgantes da palavra de Deus, dessa palavra que eu leio, dessa palavra que você lê, dessa palavra que nós temos a convicção e a certeza que é aquela que sustenta a nossa alma, fortalece o nosso coração e nos dá vigor para continuar na caminhada cristã. Essa palavra vai trazer a verdade preciosa para o nosso coração, de que o Deus que eu e você servimos é o Deus que nos faz promessas. E como se não bastasse, irmãos,
Uma verdade tão preciosa como essa. Esse Deus que é capaz de nos fazer preciosas promessas, Ele é extremamente fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. O livro de Números, capítulo de número 23, verso de número 19, vai dizer as seguintes palavras para nós: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não fará, ou tendo ele falado, não o cumprirá? Certo é, irmãos. E eu e você precisamos sair daqui nessa noite com essa certeza e convicção no nosso coração, que as promessas de Deus, muitas das vezes, vão trazer vigor para o nosso coração abatido. Temos passado por dias difíceis, dias complicados, muitas vezes tempestades vêm sobre a nossa vida, enfrentamos tristezas, enfrentamos dissabores, situações das quais eu e você não esperávamos e não queríamos passar. E muitas das vezes, com o nosso coração abatido, nós nos lembramos das promessas de Deus que mais uma vez renovam o nosso coração. Mas é certo, irmãos, que as promessas de Deus muitas vezes vão consolar o nosso coração ferido diante das decepções dessa vida. Eu e você nascemos em lares diferentes, temos culturas diferentes, sonhos diferentes, projetos diferentes. E por causa disso, por causa dessa verdade, em meio aos nossos relacionamentos, eu e você machucamos pessoas e somos machucados pelas pessoas. Então, inevitavelmente, em meio a um dos nossos relacionamentos, nós vamos ter decepções. Em meio a essas decepções com as pessoas, nós nos voltamos para as promessas de Deus, que fortalecem o nosso coração. Mas é verdade também, irmãos, que as promessas de Deus nos capacitam a seguir em frente na jornada da vida cristã. Tolos seríamos nós em pensar que daqui até a eternidade nós não vamos enfrentar dificuldades, nós não vamos enfrentar dias difíceis, vamos sair daqui até os céus, pisando em tapete vermelhos e cheio de rosas, mas nós vamos enfrentar uma estrada difícil, uma estrada tenebrosa muitas das vezes, mas são as promessas de Deus, irmãos, entendam isso em nome de Jesus, que nos dão condição para seguir em frente, mesmo em meio às dificuldades. Um livro precioso, que todos nós que estamos aqui precisamos ler e reler, enquanto caminhamos nessa vida cristã, é o Peregrino. Esse livro vai narrar para nós a história do cristão, o personagem principal desse livro, em meio a uma grande dificuldade que cristão estava enfrentando, na qual o gigante desespero havia prendido o cristão no castelo da dúvida. Em meio àquela luta com as dúvidas, com os medos, pensando em desistir, de repente, o cristão se lembra que no seu peito existia uma chave que poderia abrir o castelo da dúvida. E essa chave se chamava promessas. Promessas. Porque eu e você que estamos aqui nessa noite, cremos em um Deus que nos faz promessas. Esse texto precioso que está diante dos nossos olhos nessa noite, vai mostrar para nós o grande profeta Elias, um servo do Senhor, um homem dedicado ao Senhor, um homem devotado ao Senhor, um homem piedoso ao Senhor, em meio a uma geração corrupta, uma geração que havia se esquecido de Deus, uma geração que havia abandonado a Deus, lutando com todas as suas forças e com todas as suas energias espirituais, para ver as promessas de Deus se cumprindo sobre a sua vida e a vida do povo. Então, com a sua Bíblia aberta, por favor, considere comigo as lições que esse texto tem para nós nessa noite. O primeiro ponto da nossa reflexão, meus irmãos, nessa noite, perceba comigo, por favor, que Elias estava
extremamente conectado com Deus. Olha o verso de número 41 na sua Bíblia, mais uma vez. O texto diz para nós: então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque se ouve o barulho de abundante chuva. O contexto dessa passagem mostra para mim e para você que a grande batalha do Carmelo havia se encerrado. Batalha essa em que Elias desafiou os profetas de Baal e Acera para ver, em meio àquele embate, quem responderia por meio do fogo. Eu e você sabemos que os profetas de Baal e Acera ficaram extremamente frustrados, porque o Deus deles, que é um Deus de mentira, não respondeu. Mas o nosso Deus, o Deus que eu e você conhecemos e servimos, respondeu e respondeu por meio do fogo. Mas essa batalha ensina uma lição preciosa para mim e para você. Para que eu e você, grave isso em nome de Jesus, não está no script. Para que eu e você possamos experimentar a presença manifesta de Deus em nossas vidas, Baal precisa morrer. Baal precisa morrer. Enquanto Baal estiver presente, a presença de Deus não se manifesta. Sabe, irmãos, o Baal na nossa vida pode ser o nosso trabalho. O Baal na nossa vida pode ser a nossa família. O Baal na nossa vida pode ser até o nosso ministério. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas se torna um Baal. Sendo assim, Baal não pode tão somente trocar de nome e de lugar. Ele precisa ir embora, para que a presença de Deus se manifeste sobre as nossas vidas. Outra coisa que essa batalha tão preciosa ensina para nós é que, para que a presença de Deus se manifeste sobre as nossas vidas, eu e você precisamos restaurar o altar do nosso coração. Elias, em meio a todo aquele embate, vai lá cuidadosamente, arruma o altar do Senhor, coloca as 12 pedras com todo cuidado para mostrar para mim e para você, o altar do nosso coração precisa estar em perfeito estado, para a presença de Deus se manifestar sobre as nossas vidas, irmãos. Mas a última lição que essa batalha ensina para mim e para você, para que a presença de Deus se manifeste sobre as nossas vidas, e aqui estamos como igreja, amém? Precisa haver unidade. Precisa haver unidade. Porque Elias faz questão de pegar as 12 pedras, representando os filhos de Jacó, representando as tribos de Israel, para mostrar para aquele povo que não se falava, para aquele povo que não se dava mais bem, para aquele povo que estava dividido, que a presença de Deus só se manifesta onde existe unidade, irmãos. Onde existe unidade. E diante de todas essas verdades, mediante a vencer aquela batalha, ainda existia uma necessidade. O povo precisava de água. As pessoas precisavam se alimentar. O campo precisava ser trabalhado. As pessoas precisavam beber e provar daquela água. E a primeira lição que eu aprendo com você, grave isso no seu coração. Só conseguimos perceber e desfrutar das promessas de Deus se os nossos ouvidos estiverem atentos. Porque o verso de número 41, você está acompanhando a sua Bíblia, diz o que para nós? Já ouço um barulho de abundante. Que chuva é essa que Elias está ouvindo? Que barulho de chuva é esse que Elias está escutando? Quando, na verdade, nenhuma nuvem existia no céu. O que é fato e é verdade, irmãos, que eu e você vivemos em um mundo, em uma geração de muito barulho. Muitas vozes tentam ministrar ao meu e ao seu coração todos os dias. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 10, diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Durante o nosso dia, durante a nossa caminhada nesse mundo, muitas das vezes eu e você damos ouvidos à voz da tentação. Às vezes nós nem acordamos,
Às vezes, pastor Zacarias, nós ainda nem despertamos direito e a voz da tentação tenta ministrar ao nosso coração, tenta ministrar à nossa alma, nos desviando do caminho da vontade de Deus. Mas sem dúvidas, irmãos, muitas das vezes eu e você damos ouvidos à voz do mundo que tenta, de todas as maneiras possíveis, entupir o nosso coração de ansiedades. Como será o amanhã? Será que vai ter comida para minha família? Será que tudo vai dar certo no trabalho? Será que eu vou conseguir passar naquela entrevista de emprego? Será? E mediante ao será e os porquês da vida, nós damos ouvidos a tantas vozes, menos a voz de Deus. Mas em meio à nossa caminhada desse mundo, meus irmãos, eu e você, e isso é triste dizer, como igreja, como pessoas salvos por Jesus, damos ouvido à voz da nossa consciência nos acusando. Lutero ele vai contar uma história interessante, que em meio a um pesadelo que ele teve, Satanás apareceu para ele com a lista de todos os seus pecados. Você errou com isso, você errou com aquilo, você deixou de fazer isso, você deixou de fazer aquilo. Mas em meio a ouvir tanta baboseira de Satanás, Lutero disse, você só esqueceu de uma coisa, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão perdendo o sono, porque ainda não experimentaram a verdade de que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas, meus irmãos, o princípio que eu quero deixar claro para a igreja nesse momento, a grande questão que norteia esse momento do culto, qual foi a última vez que eu e você paramos para ouvir a voz de Deus? Qual foi a última vez, em meio à nossa correria, em meio aos nossos compromissos, em meio aos nossos sonhos, projetos, em meio aos nossos objetivos, eu e você paramos para ouvir e dar atenção à voz do Senhor? Sabe, irmãos, às vezes eu e você só nos dedicamos a ouvir a voz do Senhor quando nós temos um problema para resolver. Às vezes eu e você só paramos para dar atenção e para buscar a voz do Senhor como uma tragédia acontece em nossas vidas. Às vezes eu e você só paramos para dar ouvidos à voz do Senhor quando nós precisamos demais realizar algo em nossa vida. Mas a palavra de Deus vai dizer para nós que em meio a todo aquele barulho e confusão, Elias estava conectado com a voz de Deus. Conectado com a voz de Deus. João capítulo 10, verso de número 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Que eu e você possamos sair daqui nessa noite, dando ouvidos à voz de Deus. Amém, irmãos? Você entendeu essa verdade? Diga amém. Amém. Segundo ponto da nossa reflexão nessa noite. Perceba comigo, por favor, irmãos. Que Elias, esse profeta do Senhor, esse homem de Deus, estava extremamente humilhado diante de Deus. Olha o verso de número 42, por favor. Esse verso diz assim para nós: Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos. Depois de orientar o rei, depois de passar todas as orientações necessárias para o rei Acabe, ao invés de ir para casa, ao invés de desfrutar a realidade que ele sabia que Deus derramaria chuva sobre o povo, para onde que Elias vai? Para qual lugar Elias vai buscar? Para onde ele dirige o seu coração e a sua vida? Elias vai para um lugar solitário, irmãos. Elias vai para um lugar sozinho,
porque ele sabia que precisava se humilhar diante de Deus. E a lição que eu aprendo com você aqui, que é impossível provar da promessa de Deus se o nosso coração não estiver inclinado em obediência a Deus. O verso de número 1 do capítulo 18, o texto diz para nós que Deus dá uma ordem clara e específica para o profeta. Vai encontrar com quem, irmãos? Com Acabe. Está acompanhando a sua Bíblia, amém? Vá encontrar com Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Pare para perceber e refletir comigo, que nós vivemos numa geração que ela é sedenta pelas bênçãos de Deus, mas pouco sedenta pela obediência ao Deus das bênçãos. Essa igreja poderia, pastor Zacarias, estar abarrotada de gente aqui, se nós tão somente colocássemos uma placa ali fora dizendo: venha para o culto para que você receba todas as bênçãos que você quer para a sua vida. Se eu e você saímos por esse bairro, fazendo uma enquete perguntando para as pessoas: você quer as bênçãos de Deus? Você deseja as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Você quer que a bênção do Senhor alcance a sua casa? Provavelmente, todas essas pessoas vão dizer que sim. Mas quantas delas querem compromisso com Deus? Quantas delas querem viver em obediência ao Senhor? Quantas delas querem viver uma vida debaixo da ordem do Senhor, da vontade do Senhor, daquilo que Deus quer para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, irmão? Nós queremos muito de Deus, mas nós devotamos muito pouco em obediência ao nosso Senhor. Em Josué capítulo 3, verso de número 5, na iminência de uma grande batalha, na iminência de fazer grandes coisas diante do povo, Deus se virou para Josué e disse as seguintes palavras: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Antes de experimentar as maravilhas, o povo precisava fazer o quê? Santificar. Agora, participa comigo desse momento do culto, por favor. Você quer a bênção de Deus para a sua casa? Você quer a bênção de Deus para o seu trabalho? Você quer a bênção de Deus para a sua família? Quantos de nós queremos santidade na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família? Porque a promessa do Senhor, ela mostra para nós: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Porque a palavra de Deus deixa claro e evidente para nós: não existe a bênção de Deus sem obediência ao Deus das bênçãos. Que eu e você possamos sair daqui nessa noite com o nosso coração decidido em obedecer ao nosso Deus, em obedecer ao nosso Senhor, porque eu tenho certeza que grandiosas são as promessas dele para a nossa vida. Você entendeu isso? Diga amém. Amém. Meus irmãos, o terceiro e último ponto da nossa reflexão nessa noite, vamos recapitular. Primeiro ponto da nossa reflexão, eu deixei claro para você que Elias estava extremamente conectado com Deus. Segundo ponto da nossa reflexão, eu tentei mostrar para vocês que Elias estava extremamente humilhado diante de Deus. Mas o último ponto que eu quero trabalhar com você nessa noite, mostra para nós que Elias foi extremamente persistente com Deus. Olha o verso de número 43 e 44 na sua Bíblia, por favor. Que diz assim para nós: e disse ao seu servo: vá, olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte, e assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe:
apronte seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Se você percebeu comigo na leitura, o profeta de Deus, o homem de Deus, está com a sua cabeça entre os joelhos, insistindo diante do Senhor, clamando diante do Senhor, pedindo ao Senhor, para que Ele faça se cumprir a sua palavra que Ele mesmo havia prometido. E mediante a essa intercessão, o servo do profeta vai e não vê nada. Volta mais uma vez e não vê nada. E assim, meus irmãos, por 7 vezes. E é engraçado se poderíamos dizer assim, que na oração do Carmelo, quando Elias ora para que o fogo desça sobre a oferta, quantas vezes ele ora mesmo? Quantas vezes ele ora mesmo, irmãos? Uma vez. Mas aqui está o profeta insistindo por 7 vezes para que Deus responda a sua oração. E o princípio que eu quero que você guarde no seu coração é que muitas vezes, meus irmãos, eu e você vamos ter que experimentar a triste realidade de orar e não ver nada. Quantas pessoas que eu e você conhecemos e que talvez estão assentadas nesses bancos nessa noite, que estão orando há tempos pela conversão dos seus filhos, pela conversão do seu marido, pela conversão da sua esposa, para que a sua casa possa servir ao Senhor e até agora não tem visto nada. Quantas pessoas que eu e você conhecemos que talvez estão aqui conosco nessa noite, que há tempos estão orando por uma cura e não veem nada. Mas quantas pessoas, meus irmãos, eu e você conhecemos, que estão orando pela restauração do seu casamento, orando para que uma porta de emprego seja aberta e até agora não tem visto nada. Mas Elias ensina para mim e para você nessa noite, que muitas das vezes eu e você teremos que ser persistentes para ver as promessas de Deus se cumprirem em nossas vidas. Gênesis capítulo 12. Deus vai lá em Padan-Arã, e não em Ur, mas em Padan-Arã, e chama um homem chamado Abraão. Chama esse homem para caminhar com ele. E uma das promessas entrelaçadas nesse chamado é que aquele homem seria pai de uma grande multidão. O tempo passa, as coisas não acontecem. Abraão tenta adiantar a promessa, mas, meus irmãos, aquele homem teve que ser persistente. E depois de 25 anos, ele pôde ver a sua promessa. Mas depois nós vamos observar o seu filho Isaque, que teve que orar 20 anos para ver a sua esposa também engravidar. A história da igreja vai mostrar para mim e para você que Mônica, a mãe do grande Agostinho, precisou orar por 30 anos para ver o seu filho, aquele gigante da igreja, convertido ao Senhor. Talvez Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não desista, não desanime, persista para ver as promessas de Deus acontecendo na sua vida. Na sua vida. Mas, meus irmãos, a segunda lição que eu quero aprender com você nesse último ponto é que as promessas de Deus sempre serão abundantes para as nossas vidas. Verso de número 45, por favor. Esse texto diz assim para nós: em pouco tempo, o céu escureceu, com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Caiu uma chuva qualquer? Pouca chuva? Mais ou menos de chuva? Mas o texto mostra para mim e para você que caiu o quê? Grande chuva. Porque as promessas de Deus são sempre abundantes para a nossa vida. Quando nós vamos para o Novo Testamento, Jesus,
enquanto caminhava 3 anos e meio com os seus discípulos e com as pessoas que o ouviam falar, o ouviam curar e prestavam atenção no seu ensino, ele prometeu que tudo aquilo que ele faria para o seu povo, meus irmãos, era extremamente abundante, cheio de satisfação. E a grande verdade que eu e você precisamos encarar nessa noite é que se você entrou aqui nesse lugar e tem fome, Ele é o pão da vida. Se você entrou aqui nesse lugar e está com sede, Ele tem a água que pode satisfazer a sua alma de forma abundante. Esse Jesus prometeu para mim e para você, se estávamos em trevas, Ele é a luz do mundo. Esse mesmo Jesus prometeu aos seus discípulos e para nós nessa noite, que se precisássemos chegar até Deus, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Esse Jesus prometeu para mim e para você, que se precisamos de libertação, Ele é o único que pode libertar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Mas mais do que isso, enquanto ele olhava para aquele povo, carregando o fardo da religião, carregando o fardo dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, sem ter uma resposta, sem ter uma direção, sem ter algo que pudesse preencher o coração deles. Para aquele povo cansado, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque as promessas de Deus para as nossas vidas, elas são abundantes. Mas, meus irmãos, esse Jesus prometeu para mim e para você, que Ele traria pleno conforto para o nosso coração. Sabe, irmãos, esse Jesus, Ele não só traz descanso para a nossa alma, mas na aula da saudade, lá no cenáculo, enquanto os discípulos estavam tristes, preocupados, porque Jesus disse que ia embora. Mas Jesus virou para eles e disse: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, Ele prometeu para mim e para você que um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Todas as lágrimas. Vamos ficar de pé, por favor? Eu quero finalizar, meus irmãos, essa mensagem insistindo com você, enfatizando com você. Nós não cremos em um Deus de histórias, ou de histórias fictícias, melhor dizendo, mas nós cremos no Deus vivo e verdadeiro. E esse Deus que fez promessas no passado e as cumpriu, Ele continua sendo fiel para cumprir sobre as nossas vidas. Mas eu quero tirar 2 aplicações para o nosso coração. E a primeira aplicação que eu quero trazer para mim e para você é a seguinte: você, meu irmão, você tem desfrutado das promessas de Deus? As promessas de Deus têm alcançado a sua casa, as promessas de Deus têm alcançado a sua família, as promessas de Deus têm alcançado o seu negócio, as promessas de Deus têm alcançado os seus filhos. Será que existe algum entrave, algo que você precisa resolver nessa noite para que o rio das promessas de Deus possa fluir sobre a sua vida? Hoje é noite de você acertar a sua vida com Deus. Hoje é noite, irmãos. Mas a segunda coisa que eu quero trazer para o nosso coração é se você de fato já entregou sua vida para esse Deus de promessas. Será que você conhece esse Deus de promessas? Será que você já entregou a sua vida para Jesus para que você possa desfrutar dessas promessas?
Hoje é noite de salvação, irmãos. Hoje é noite de salvação, hoje é encontro com Deus, hoje é dia de encontro com Deus. Não volte para sua casa sem tomar a decisão de entregar a sua vida para Jesus e desfrutar das preciosas promessas de Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, que é tão preciosa para nós. Em meio, ó Pai, ao caminhar dessa vida, ó Pai, que muitas das vezes nos faz, ó Pai, pensar em desanimar. Nós nos voltamos para a tua palavra que renova o nosso espírito, ó Deus. A promessa do Senhor, Pai, que nos encoraja, que nos fortalece. A promessa do Senhor que nos faz, ó Pai, ficar de pé, sabendo que o Senhor é fiel para cumpri-las. Mas, Pai Santo, se existe algo, ó Pai, que está atrapalhando o fluir do Senhor sobre a nossa vida, nós queremos render o nosso coração em obediência ao Senhor nessa noite, ó Deus. Queremos, ó Deus, nos voltar, ó Pai, para o Senhor, ó Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão pelas nossas faltas, pedindo perdão pelos nossos erros, acertando a nossa vida com o Senhor nessa noite, rogando, ó Pai, por um conserto e um quebrantamento do nosso coração nessa noite, Deus. Mas, ó Deus, nós queremos como igreja nessa hora rogar ao Senhor. Se existe alguém nesse lugar que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não conhece esse Deus de promessas, que ela possa, ó Pai, esboçar, ó Pai, a decisão em relação a Jesus nessa hora, Deus. Entregando a vida para o Senhor, fazendo uma aliança contigo, se comprometendo com o Senhor nessa noite. Há pessoas, ó Pai, que talvez nessa hora estão com o coração queimando, mas que Satanás não possa roubar a semente que foi semeada, ó Deus, mas que ela possa crescer, frutificar, ó Deus, e dar muitos frutos para a glória e louvor do Teu santo nome. Nós queremos rogar ao Senhor por essa igreja. Continue derramando do Teu Espírito, Pai, sobre esse lugar. Que todas as pessoas que passem por essa porta, ó Pai, voltem para casa completamente diferentes, ó Deus. Que seja um lugar da bênção derramada do Senhor, um lugar de salvação, um lugar de restauração, ó Deus. É a nossa oração, confiando num Deus que faz promessas, mas é fiel para cumpri-las. Louvado e engrandecido seja o Seu nome. Deus abençoe.